Vamos virar a página aqui no Bate Pronto, vamos falar do Corinthians, porque nas últimas horas o Timão recusou uma proposta do Wolverhampton pelo atacante Yuri Alberto. O clube inglês tentou o empréstimo do jogador até o meio do ano, com valor de compra fixado após o período. O Corinthians não tem interesse em emprestar Yuri Alberto. A diretoria alvinegra avisou que só aceita negociar o atleta em definitivo. Corinthians que tem 50% dos direitos econômicos do jogador. O Wolverhampton aceitou fixar a opção de compra dos direitos econômicos de Yuri Alberto em aproximadamente 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais na cotação atual. Mas o Corinthians não quis abrir negócio. As conversas foram iniciadas nos últimos dias e as partes entendem que não há mais chance de reviravolta, uma vez que a janela de transferências na Inglaterra fecha nesta quinta-feira. O Corinthians recusou um negócio com o Wolverhampton pelo Yuri Alberto, que vive uma fase péssima, né? Falta de confiança total com a camisa corintiana. É bom atacante, mas falta confiança para o Yuri Alberto. E agora essa informação que acaba de sair, Vanderlei Nogueira, o Yuri Alberto, pelo menos, né? A gente não sabe se vão aparecer outras propostas. De repente, no jogo seguinte já começa a marcar gols e muda essa fase, mas vai permanecer no Corinthians. Bom, nessa fase, eu fico muito, digamos, com o pé atrás, ou com os dois pés atrás, quando se fala de ofertas. Eu nunca sei se são ofertas verdadeiras, plantadas, alguma coisa mais séria. Sinceramente, eu não sei. Todo mundo sabe que nessa época de janela aberta, o que mais acontece são chutes. Mas, fazendo contas, 15 milhões de euros, 80 milhões aproximadamente. Isso. Eu não sei quanto o Corinthians, eu tenho dúvida, não lembro agora, quanto o Corinthians pagou. Foi uma operação muito cara, né? Para trazer o Yuri, né? Facilitou o negócio, o fato do conflito entre Rússia e Ucrânia, não é isso? Facilitou o negócio naquela oportunidade. Quando ele chegou, foi uma sensação de que o Corinthians finalmente tinha encontrado um centroavante. Eu acho que ele é jovem, acho que ele pode recuperar aquilo que ele tem condições de mostrar. Está vivendo um momento muito difícil, né, de falta de confiança, a bola não entra, não consegue dominar a bola. Isso é impossível que tenha desaprendido da noite para o dia. Eu acho que vai voltar a jogar bem. Agora, eu não sei, fazendo contas, se a negativa foi um bom negócio para o Corinthians ou não, eu tenho muita dúvida nisso. Se aparecer uma oferta para comprar e não como empréstimo, o Corinthians aceita conversar ou não, a gente não sabe exatamente. O que a gente sabe é que o Corinthians está vivendo um momento extremamente turbulento, dentro e fora de campo. Daqui a pouco acho que o Pedro vai falar um pouquinho mais sobre isso. É muito complicado. Negócios feitos pelo Corinthians, nesse instante, é um temor. Até quando vai dar certo, é um grande temor. Yuri Alberto, Vanderlei, está há quase 700 minutos e exatos 10 jogos sem marcar. Números assim... Ele bateu o recorde do Gabigol? Sim, o Gabigol eram 500 e poucos minutos. Hein? 700 minutos, Piperno. E o Corinthians, segundo informações dos nossos colegas que cobrem o Timão, recusou essa proposta por empréstimo com opção de compra fixada do Wolverhampton na Inglaterra. De vez em quando surgem notícias assim, de umas propostas aí para o jogador do Corinthians que eu fico imaginando o que levaria então o Corinthians a recusá-las, né? Então, eu acho que ele é um jogador de potencial que vive um momento tétrico. Agora, eu fiquei surpreso com essa informação que o Pedro deu, Vanderlei, de que o Corinthians tem só 50%. Porque quando o Corinthians contratou, né, Bruno, o Yuri Alberto definitivo, foi uma operação que mandou para lá o Robert Renan. Isso aí. Aí foi o goleiro Ivan, que tinha prazo para voltar. Duqueiroz. O Duqueiroz. Foi Pedrinho. Um pacotaço para lá. Só por 50%. E essa suposta proposta também seria por 50%. Isso, o Corinthians tem 50% dos direitos econômicos do jogador. Ok. Uma operação muito cara, envolveu vários atletas, fora dinheiro. E parecia que a cada momento um jogador estava ali naquela negociação.
Bom, e tá aí. Eu quero dizer o seguinte. E como que o Yuri, vivendo essa fase toda com a camisa do Corinthians, recebe uma proposta, de repente, assim, da Premier League, né? Eu não sei, bom, às vezes o jogador, às vezes o observador lá e tal, O escritório. ele identifica a qualidade, o escritório de observação. O escritório está trabalhando. Eu se fosse o dono de um time europeu cheio da grana, eu faria essa aposta. Pegar jogador em baixa. Porque eu acho que ele tem potencial. No time do Corinthians ninguém joga, né? Você colocar, nossa, o Messi de uns 10 anos atrás, eu acho que talvez ele tivesse alguma dificuldade, porque o time está muito bagunçado. Agora, sobre esse negócio de dinheiro no Corinthians, fica até complicado falar, porque pipocaram algumas matérias hoje, em grandes portais, no Globo.com, no UOL, acho que o Pedrinho vai falar disso depois. Sim. Mas veja, o negócio do Yuri Alberto lá com o time da Rússia, com o Zenit, eu acho que foi realmente um pacotaço surpreendente. O Corinthians deu muita coisa, só por 50%, imaginei que fosse mais. Da mesma forma que o Corinthians está pagando ainda um monte de dívidas referentes à contratação do Felipe Bastos. Está numa dessas matérias aí hoje. Isso também é fantástico. E tinha o outro lá, aquele menino, como chama o Matias. Nossa, do ABC. Mãe, dever dinheiro pelo Matheus Matias. E quase não jogou no Corinthians. Ô Piperno, você falou, se eu fosse um time da Europa, eu faria essa aposta no Yuri Alberto. Agora, vamos colocar aqui na mesa. No Corinthians não funcionou o Yuri Alberto. Também a gente pode colocar nessa equação o time do Corinthians, que não vive boa fase, não tem aquele jogador para municiar o Yuri Alberto. Enfim, velha discussão, a gente já falou isso aqui várias vezes, né? Mas, de repente, um Flamengo, um Palmeiras, se você fosse um Flamengo, Palmeiras, você investiria no Yuri Alberto? Se eu fosse... Um São Paulo, não sei, outro time aqui do Brasil. Se eu fosse um Palmeiras que teria grana, pelo menos para plantar uma dúvida, eu faria essa investida, que o Corinthians não venderia esse jogador para o Palmeiras em hipótese alguma, já fez tudo errado, já pagou mais do que devia. Imagina só entregar esse jogador para o arquirrival. Enfim, o futebol brasileiro não tem essa cultura, não. Se fosse o Flamengo, por exemplo, ou um Botafogo, John Textor tá doido aí, tá investindo, tá doido para investir o Textor, já trouxe o Luiz Henrique, tá reforçando o Botafogo, aí de repente aparece lá na mesa do Textor, Yuri Alberto. Então, no caso do Flamengo, eu chegaria pro Corinthians e falaria, tá bom, Corinthians, vocês querem um Mateuzinho de qualquer jeito, então vai. Enfim, um Mateuzinho, mais uns quilos de alcatra aí, tá tudo certo aí, não. E o Corinthians que sonhou também com o Gabigol? Então, de repente, podia, né? Se o Flamengo tiver interesse também no Yuri. Bruno Prado, a sua opinião? O Vanderlei, pelo jeito, levaria lá pro Nogueirópolis. Com certeza. Bruno Prado, a sua opinião sobre essa proposta do Wolverhampton pelo Yuri Alberto e a recusa do Corinthians, Bruno Prado? Por empréstimo, acho que fosse uma venda, o Corinthians faria. O Corinthians tem um elenco curto, então não vai emprestar o jogador agora. Mas eu concordo que não é esse jogador tão ruim como hoje todo mundo fala. O Corinthians está mal e isso atrapalha todo mundo, todos os jogadores individualmente. Quando o time está mal, individualmente todo mundo tem um desempenho abaixo. E quando o time está bem também, tem cara que... parece que joga melhor do que realmente né? E às vezes até fica uma coisa, esse cara tem que ir para a seleção, você tem que ver bem, né? Às vezes é porque o time ajuda, né? Não é exatamente porque individualmente é um jogador assim, acima da média. O Yuri eu não acho tão ruim, é um jovem, também acredito que ele, se estivesse num clube mais tranquilo, mais organizado, e sem esse peso aí, independente da situação do Corinthians, acho que lá no Corinthians ele já tem um peso, uma cobrança. Acho que é uma situação difícil para ele, mesmo que ele faça um gol no próximo jogo, ele vai continuar tendo esse peso, tendo essa cobrança. Não sei se ele vai conseguir se recuperar dentro do Corinthians, mas tem um potencial sim para jogar em outros times. Foi muito bem no Internacional. Você estava falando aqui com o Piperno sobre ele jogar em outros clubes. No Palmeiras, eu acho que ele daria muito certo, mas realmente é bem difícil acontecer um negócio. Palmeiras, Corinthians, né, times de grande rivalidade. Botafogo, que foi citado aqui, tem o Tiquinho ali, mas se quisesse ter um segundo centroavante, seria uma boa. Assim, o Grêmio perdeu, por exemplo, o Suárez. Não tem hoje um centroavante
assim, absoluto. O Yuri acho que caberia muito bem lá, ele já jogou no Inter. O Inter hoje tem vários. Assim, depende. Quem precisa de um centroavante, eu acho que ele serviria, né? Tem time que já tem o seu centroavante ali consolidado, mas para quem precisa, eu tenho que arrumar um no mercado, ele serviria muito bem. Yuri Alberto, Corinthians, essa relação ainda vai continuar. Vamos também acompanhar os próximos capítulos, né? Se o Yuri consegue dar essa volta por cima. Qualidade tem. Parece que não encaixou. Futebol tem dessas, né? O futebol não é uma ciência exata. 2 mais 2 são 4, né? Você imagina, às vezes, o Yuri Alberto, um craque no seu time, às vezes não funciona. Não dá liga, não encaixa com aquilo que o seu time joga, da maneira que o seu time propõe o jogo. Às vezes precisa ter uns jogadores de qualidade para levar a bola ao Yuri Alberto. Não sei, pode ser isso. Pedro, acho que é isso. Eu acho que tem que ficar muito claro que não foi ele que desandou a bateria da escola. Porque pode dar a sensação, a falsa sensação de que, poxa vida, ele é que estragou a obra de arte. Não é isso, né? O Bruno abordou, eu entendo corretamente, quer dizer, o time todo não está desafinando. Então, e para ele está muito difícil, ele perder gols para quem tem que fazer gols. Olha, a gente está falando de um jogador muito mais experiente que ele, que é o Gabigol, né? O Gabigol não entrou em parafuso porque a bola não entra. Então, é possível entender que para o Yuri também aconteça a mesma coisa. Mas eu acho que ele tem potencial, pode voltar quando o Corinthians, continuando no Corinthians, quando o Corinthians começar a mostrar sintomas de melhorar o que está acontecendo, eu acho que ele pode voltar a colocar a bola para dentro. Contratado pelo Corinthians após fazer 11 gols em 28 jogos no segundo semestre de 2022, Yuri Alberto assinou contrato até o fim de 2027 e tem os direitos econômicos divididos entre Corinthians e Zenit. O Zenit ainda ficou com 50% do Yuri Alberto. Tem isso ainda. Modelo de negócio feito pelo Corinthians foi alvo de polêmica. O Corinthians cedeu parte dos direitos econômicos de Robert Renan, Duqueiroz e Mantuan, revelações da base, além de ter dado preferência de compra aos russos pelo atacante Pedro. Também lembro do goleiro Ivan, que foi nesse negócio, outros jogadores também foram envolvidos, fora o dinheiro que o Corinthians teve que injetar nessa operação Yuri Alberto. Falando do Corinthians ainda, saiu uma informação nas últimas horas. A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de 38,8 milhões de reais das contas do Corinthians em uma ação de cobrança movida pela Pixbet, casa de apostas que patrocinou o clube até o início deste ano. A decisão em caráter de urgência foi proferida ainda na quarta-feira à noite e noticiada inicialmente pela revista Veja. Cabe recurso ao Corinthians. A Pixbet cobra a multa de 20 milhões de reais ao Timão, porque o contrato com a empresa previa a exclusividade entre os patrocinadores do clube no segmento de casas esportivas. A marca da empresa era estampada no ombro da camisa do Timão, mas foi retirada do uniforme após o acordo com a VaideBet anunciado em 7 de janeiro. Além disso, a Pixbet cobra a devolução de parte do valor pago em luvas ao clube pela assinatura do contrato. No fim de 2022, a empresa se comprometeu a pagar 30 milhões de reais ao Corinthians em 2 parcelas, uma à vista e a outra em janeiro de 2023. O contrato tinha validade até 2025. O clube tenta negociar o pagamento à Pixbet de forma parcelada, o que não é aceito pela empresa neste momento. Então, ontem, durante o Canelada, trazendo essa informação, até o Vampeta questionou, porque o presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou em 20 milhões de multa. E a Pixbet cobra 40 milhões. 38 milhões, estou arredondando para 40 milhões de reais aqui. E aí a gente falou, gente, mas não era 20? Então agora está explicado. Então tá cobrando também a devolução de um valor pago em luvas ao Timão, por isso que passou de 20 para 38. E o Corinthians, que havia anunciado o novo parceiro e disse que o novo parceiro ia bancar a multa rescisória, dias depois, a assessoria do presidente Augusto Melo se manifestou dizendo que ele se confundiu e que, na verdade, quem vai bancar é o Corinthians. E o valor que era de 20 milhões, que foi anunciado pelo Augusto, agora
a antiga parceira do Timão, cobra quase 40 milhões, cobra quase o dobro na justiça. Vanderlei Nogueira, Piperno e Bruno Prado. Bom, mas aí entra um outro ingrediente, que é a ida à justiça. A justiça deu um prazo muito curto, né? Bloqueou, enfim, a situação ficou extremamente complicada. Era com esse dinheiro do novo patrocinador, já contando com esse dinheiro, com aquelas parcelas anunciadas de 10 milhões por mês, não é isso? Divididos em 36 meses, para começar a ter um certo fôlego financeiro. No momento dessa declaração, que eu acabo de colocar aqui, a gente viu de uma maneira, mas a cada minuto aparece uma cobrança diferente. Todo dia tem uma cobrança chegando. Agora tem uma cobrança de milhões e milhões aí com empresários, todos eles indo à justiça, né? Enfim, ao mesmo tempo, eles estavam para receber esse dinheiro há muito tempo, né? Está completando 30 dias a nova gestão. E agora os cobradores todos estão batendo na porta. Eu acho que fica numa situação extremamente delicada. O negociador, deve ter um negociador. O negociador, junto aos credores, vai enfrentar uma enorme dificuldade para segurar essa bucha inteira. Há uma declaração nas últimas horas do ex-presidente da ex-diretoria dizendo que em abril, quando surgiu o balanço, a verdade vai ser apresentada. A verdade que ele quis dizer é que o volume da dívida diminuiu na gestão anterior também. Não necessário, ele reconhece a dívida, que é muito grande, mas que houve um trabalho para diminuir a dívida. Claro, eu não tenho o documento, não tenho o balanço, e todo mundo vai esperar o balanço sair para ver se tem alguma coisa nova. Mas o cenário nesse momento é caótico. Financeiramente, um desastre financeiro vivido pelo Corinthians hoje, né? E imagino que isso venha de algum tempo. As lambanças cometidas pelo novo presidente, você pode colocar a palavra mágica aí, que é ter sido afoito, entusiasmado, né? Opa, vim aqui para resolver, vou contratar esse, aquele, e aí cria expectativa e depois vem a grande frustração. Eu acho que é uma situação muito difícil vivida pelo Corinthians hoje e há necessidade de começar a pagar contas. É a única maneira de começar a mostrar para o negócio do futebol que existe alguém ou uma diretoria disposta a recuperar credibilidade, reputação, porque o prejuízo vivido pelo Corinthians, Pedro, nos últimos tempos, tudo isso que está acontecendo agora é muito grande. Eu falei desastre, porque o desastre não é só um choque entre trens, não é isso. O desastre administrativo provoca uma série de coisas, provoca abalo à credibilidade, como eu já falei, a reputação, as pessoas se afastam de uma instituição, há inclusive um abatimento emocional e psicológico de todo mundo que está envolvido, e isso envolve também o time de futebol. Então, isso precisa ser consertado. O Corinthians está agora, nessas últimas semanas, levantando sérios problemas, que parece que estão surgindo problemas toda hora. E sempre envolve grana. Sempre envolve grana. É muito preocupante a situação do Corinthians. Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o Bate Pronto para você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Piperno, hein? E essa situação do Corinthians com as contas bloqueadas pela Justiça por conta, né, da ação do antigo patrocinador. Pedrinho, num período assim de 12 horas, a situação do Corinthians, ela piorou em quase 300 milhões, em mais ou menos 300 milhões de reais. Eu vou explicar por quê. Ontem à noite a gente fazia o Canelada, e aí você trouxe então essa informação do antigo patrocinador do Corinthians, que tinha obtido essa vitória parcial na justiça, obrigando o Corinthians, bloqueando as contas do Corinthians até que o Corinthians lhe pague o que é de fato devido.
Aí, hoje pela manhã, o portal GE publica, então, a história de que o Corinthians deve 60 e tantos milhões de reais para o Carlos Leite, que foi à justiça para receber essa grana, e aí eles trazem detalhadamente os vários pontos que acabaram gerando esse bolo todo, né? O Carlos Leite, aliás, tem mais de uma empresa, o Corinthians deve para vários, mas veja, ele teria participado desde operações assim, de empréstimo ao Corinthians até de negociação de contratos e principalmente de jogadores, negociando compra e venda de jogador e comissão em renovação de contrato. E o Corinthians deve em tudo isso aí. É um absurdo. E até a gente citava aqui o Felipe Bastos e o Matheus Matias estão nesse bolo. Como é que o Corinthians conseguiu gastar tanto dinheiro com esses jogadores? Aí o departamento de scout da época, não vamos também ser injustos com o atual, não sei o que eles sugeriram ao Corinthians. Mas aí, passadas algumas horas antes de vir para cá, uma outra notícia divulgada pelo portal UOL, que na verdade, acho que 6, 7 credores, todos eles empresários, também cobram do Corinthians algo em torno de 260 e tantos milhões de reais e já haveria inclusive confissão de dívida de parte desses débitos pelo ex-presidente. Então você vai somando uma coisa com a outra, a PixBet, mais o Carlos Leite, mais essa bolada aí toda, dá algo em torno de 300 milhões de reais. Fora a questão do estádio, que ninguém consegue definir essa negociação nunca. Então, por outro lado, toda hora a gente vê no noticiário que o Corinthians está tentando contratar jogador, vai atrás desse, daquele, do Mateuzinho, de não sei quem, de atacante, do Gabigol, Mas, pera lá, como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. Procurar alguma coisa para comprar não é crime. Não, eu posso sair daqui e tentar comprar uma Ferrari. Né? Só que se quem tem o produto, ele vende até, se for à vista. Se você vai lá com toda essa carga de problema, aquele que tem o produto, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer negócio, até por uma questão de segurança. O Corinthians tem perdido alguns negócios nas últimas horas, claramente, imagino, claramente, com essa nova direção que está tentando trazer jogadores para reforçar, claramente, porque o Corinthians vai lá, eu imagino até que com boa intenção, oferece um parcelamento. O cara tá, meu Deus do céu, parcelamento, já tem um container de parcelamentos para serem pagos. Exatamente. Tá certo? Quer dizer, eu vou entrar nessa também, vou entrar nessa fila. O cara só vende se for assim um ato de generosidade, ou com uma certeza absoluta. Se por acaso tiver um contrato firmado com a empresa Piperno Incorporation, que é uma multinacional fortíssima. E, então o cara aceita, me dá o contrato dessa Piperno Incorporation, que eu vendo para você, porque quem vai pagar a partir de agora é o Piperno Incorporation. Mas, para que isso aconteça, a Piperno Incorporation precisa dar anuência de que concorda com isso, com esse compromisso. Sabe? Então existe uma série de dificuldades administrativas, financeiras, contratuais, que é preciso estancar tudo isso, parar. Eu acho que o Corinthians olha, você vê que não tem nenhum pronunciamento aí muito frequente nas últimas horas do presidente do Corinthians, do diretor financeiro, que tem dado, a meu ver, boas entrevistas, colocando muito mais realidade do que o próprio presidente Augusto Melo, que é o Rosalá Santoro. Né? Eles devem estar, eu imagino, a cabeça dos caras. Eu respeito isso, porque o cara está chegando, eles estão chegando agora. Claro. Se falaram muita bobagem, entre aspas, avançaram o sinal, soltaram rojões antes do evento, tudo bem, mas eu imagino o pepino. Eu imagino o arrependimento do presidente atual por aquela foto que já está nas páginas hoje, sorridente ao lado do presidente anterior.
E com aquela frase que eu tomei um susto quando ele falou horas depois: estou recebendo um clube melhor do que eu esperava. Aí no dia seguinte ele deve falar: meu Deus do céu, é que as palavras foram, não voltam mais. Mas ele falaria isso hoje? Chama uma coletiva e fala: aquele negócio que eu falei lá, eu repito. A não ser que seja ainda pior do que ele esperava mesmo. Tá difícil. Até o empresário do Pedrinho aparece na lista de credores. E veja, esse negócio foi fechado lá atrás ainda, na gestão Andrés. Eu me lembro que eram 20 milhões de euros e o Corinthians, que inclusive estava procurando alguma instituição financeira lá na Europa para conseguir uma espécie de adiantamento daquilo, pagando lá um deságio e tal, que precisava de dinheiro com muita urgência na época. Mas, quer dizer, ainda fica devendo esse pedaço, num negócio fechado aí 5 anos atrás. Impressionante. O Piperno, Pedro e Bruno, alguns torcedores, infelizmente não é a maioria, não é a maioria, mas alguns torcedores desatentos dizem o seguinte: olha, vocês têm que falar de futebol e não de finanças. Sabe por quê que eu acho que é torcedor desatento? Porque todos os problemas enfrentados no futebol pelo Corinthians, a origem é a grana. Lógico. Percebeu? É isso. Não, vamos falar, atenção, mas aquele cruzamento para o William Alberto não funcionou. Não é isso. O problema do Corinthians, todos os problemas no campo, gerados por aquilo que a gente vê no campo, a origem é o problema administrativo. Não pôde contratar melhores jogadores, atrasos, uma série de outras coisas. Tudo parte do desmando, de longe, pelo que se fala, né? Toda hora aparece alguém cobrando, administrativo do passado. É por isso que a gente fala muito nisso. E também sempre se faz ressalva, pelo menos aqui no programa, que a gente vê de longe, bem ajeitados, o Palmeiras, o Flamengo, eu digo com um fôlego financeiro. Outros grandes clubes brasileiros também não são um primor, não. A gente sabe disso. Mas hoje, aquele que lidera o ranking, pelo menos que se conhece, nesse ranking absolutamente desagradável, é o Corinthians. Estamos ao vivo com o Bate-Pronto para você pela Rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Então, só complementando essa informação, o UOL apurou que o Corinthians deve 217 milhões de reais para apenas 7 agentes do meio do futebol. A maior dívida é com o Carlos Leite, que ultrapassa os 60 bilhões de reais, e esses 217 milhões de reais dessa dívida do Corinthians com agentes equivalem a cerca de 10 folhas salariais do atual elenco. Esses valores estarão no balanço financeiro de 2023. A reportagem do UOL apurou ainda que o ex-presidente Duílio Monteiro Alves teria assinado uma confissão de dívida com 3 deles. A assinatura teria ocorrido nos últimos dias de gestão, ainda em dezembro. A confissão faria o Corinthians não ter como contestar a dívida. Isso faria o clube ter de pagar ou fazer acordo em pouco tempo. Duílio confirmou os 217 milhões de reais, mas negou a confissão da dívida. O ex-presidente disse que só repactuou alguns acordos antigos e já prescritos para evitar problemas na justiça, como o caso de Will Dantas, empresário do jogador Pedrinho, hoje no Atlético Mineiro, como citou o nosso Fábio Piperno. A dívida é de mais de 30 milhões de reais. Apenas com Carlos Leite, o Corinthians tem uma dívida de 62 milhões de reais, incluindo as 3 empresas ligadas a ele. Tal dívida engloba acordos celebrados desde 2014. Lembrando que outro dia aqui no programa a gente também falou da dívida do Corinthians com o empresário do Romero, o Beto Rapa, uma dívida lá de 2014 que se estendeu até agora. 13 milhões, né? Uma dívida que, se eu não me engano, Vanderlei, era de 9, aí depois foi, né, juros, correções e tudo mais, aí chegou nesse valor. Mas, Bruno Prado, a situação do Corinthians dentro e fora de campo não é das melhores, Bruno. Não é, e realmente uma coisa acaba tendo efeito em cima da outra. O Corinthians já há algum tempo com problemas, tem essa gestão atual tem as suas atrapalhadas, mas realmente pegou já uma situação bem difícil que eles vão ter que
resolver, e por isso que não se encaixa naquele discurso inicial muito otimista, muito de agora mudou tudo, porque não tem como, muito rápido mudar tudo. Você pode mudar com uma boa gestão. O Paulo Nobre sempre é citado no Palmeiras como um cara que pegou o time numa situação difícil e conseguiu mudar. Mas se você lembrar, o Palmeiras começou a ter resultado no campo, né, quando ficou mais visível para todo mundo, no terceiro ano do Paulo Nobre, em 2015. O Paulo Nobre fez uma gestão de 2 anos e se reelegeu para mais 2. Então, na primeira gestão dele, que foi de 2 anos, no primeiro ano o Palmeiras estava na Série B, né, ele pegou o time já rebaixado, e no segundo ano voltou para a Série A e quase caiu de novo, com um time muito ruim, um time muito fraco, que era o que dava para fazer ali, porque ainda tinha problema ali, não tinha poder de investimento. E foi aquele ano de 2014 que o Palmeiras, com 40 pontos, se salvou do rebaixamento, com uma pontuação bem baixa. Teve aquele jogo que o Vitória perdeu para o Santos e o Palmeiras ficou na Série A. E aí, a partir de 2015, o terceiro ano, é que o Palmeiras passou a ter um poder de investimento. Aí tem a contratação do Dudu como um marco, né? Um jogador que interessava ao Corinthians, ao São Paulo, que na época o Corinthians estava muito bem. O São Paulo já não vinha tão bem, mas era um time que estava melhor que o Palmeiras. E naquele momento ninguém ia para o Palmeiras tendo proposta do Corinthians e do São Paulo. O Dudu foi. Ali foi um marco, né? Peraí, alguma coisa está mudando aqui. E o Palmeiras já naquele ano contratou muita gente, foi campeão da Copa do Brasil, no outro ano campeão brasileiro e aí seguiu em frente. Então só no terceiro ano é que uma gestão que hoje é lembrada como, essa gestão mudou o destino do clube. Só no terceiro ano que começou a mudar no campo, que começou a ficar exposto para todo mundo o resultado esportivo. Então, mesmo que essa gestão trabalhe muito bem, e como eu falei, ainda é cedo para avaliar, é até injusto avaliar com um mês, não, a gestão é boa ou ruim. O que dá para fazer é críticas pontuais, como eu fiz na comunicação, acho que foi uma coisa irreal que eles começaram a falar ali nos primeiros meses, ou logo depois que foram eleitos. Mas Paulo Nobre só no terceiro mês deu resultado. Então, se essa gestão Augusto Melo trabalhar muito bem, não vai ser agora que a gente vai ver mudança, resultado. Não, o Corinthians agora realmente está se ajeitando. A gente só vai conseguir ver isso daqui a 2 ou 3 anos, ou talvez no último ano da gestão, se trabalhar muito bem, que ainda não dá para saber. Isso ainda não dá para avaliar como vai ser o trabalho dessa gestão nessa parte financeira, que, se for bem feita, acaba tendo boas consequências no campo. 217 milhões de reais a dívida do Corinthians só com os empresários, só com agentes desse meio do futebol. A gente citou aqui alguns nomes, né? O empresário do Pedrinho, o Will Dantas, também o Carlos Leite, que é uma pessoa que tem bom trânsito, acho que em vários clubes, né? Aí mundo afora e ao todo, né, como a gente até passou aqui a informação, esses empresários passam aí de 10 nomes, né? Passam de 10 nomes aí desses empresários que têm dívidas com o Corinthians, envolvendo transações de jogadores. Um tempo atrás também falaram que o Corinthians pegava empréstimos com essas pessoas porque cobravam juros, né, comparados a bancos, instituições financeiras, né, melhores do que, né, essas instituições. Socorriam o clube que naquele momento não tinha dinheiro. Então o clube, e não é só com o Corinthians, fizeram já em vários outros clubes e ajudam, na verdade, porque facilita a relação para negócios futuros. É assim. Agora, tem que pagar a conta. Em algum momento a conta chega, ela vai se arrastando e quando você tinha um valor original, quando chega na hora de pagar, várias vezes dobrado esse valor. E fica numa situação impagável, né? Porque como é que vai pagar isso? Na verdade, o próprio diretor financeiro do Corinthians, o novo, Rosalá Santoro, falou que pela grandeza, eu concordo com ele, jamais terei essa grana, mas concordo com ele pelo que ele falou. Com a grandeza do Corinthians, se ele tivesse uma dívida de 400 milhões, seria uma dívida administrável. Pela grandeza, pela importância, pela imensa torcida, né? Então, tá bom, tem uma dívida administrável em relação àquilo que fatura, o dinheiro que entra. Então, e vai teoricamente, está tudo sob controle. Mas, pelo que se sabe, agora eles estão falando, uma dívida do Corinthians é 4, 5 vezes esse valor. Vai pagar como, né? É muito difícil.